meditar nas coisas, tem que perceber. Porque você vê isso aqui, a fragilidade de um fiozinho deste. A fragilidade é sutil. Aí você pega uma porção de fios, se juntam aqui, ó, e torce, se unem. Agora arrebenta isso aqui. Você não consegue arrebentar o fio, né? Eles se abraçam, se entrelaçam, se unem e formam uma potência. Fala para mim, não é uma lição de vida? Dada, comparando com a fragilidade, com a sutileza da lã. Se você ensinar isso desde pequeno para as crianças, não teria guerra. Isto aqui é um trabalho para filosofar. Tenho dito. A Zélia, aquela mulher, eu posso dizer uma delicadeza com as pessoas, uma delicadeza com ela, uma delicadeza com os filhos. Era tudo harmônico. Ela trabalhava assim numa harmonia como se ela estivesse tecendo alguma coisa. Eu acho que ela teceu. Ela teceu uma família, ela teceu uma história, ela teceu ela mesma. Para você imaginar uma mulher com 6 filhos começar a ser reconhecida por causa da tecelagem, a gente pode dizer assim, ela era aquilo que a gente diz poderosa. A Zélia sempre foi uma pessoa de grandes virtudes e ela sempre soube valorizar muito as coisas boas da vida. Ela sempre ensinou a gente, né, os filhos, a gostarem das artes, do desenho, da pintura, da música, da poesia, da literatura. Era uma coisa assim que ela sempre passou muito para a gente, o amor pela vida e o amor pelas coisas boas e também pela educação. E minha mãe, desde que eu me lembre, desde as mais antigas recordações que eu tenho dela, de uma artista. Me lembro quando criança, nós brincando na sala, um pôr do sol, ela com a tela pintando uma paisagem daquele espetáculo do entardecer. E lembro também sempre de alunas, as alunas aprendendo diversas técnicas. Ela ensinou desde bordado, tricô, crochê, e quando chegou em Curitiba que ela se dedica na tecelagem artesanal. A minha bisavó, ela era uma tecelã artesanal, tinha um tear e fazia cobertas e acolchoados, esses trabalhos têxteis. Uma atividade que era comum então naquela época, que quase toda mulher tinha também, além de todos os afazeres domésticos, um deles era a produção do tecido e das roupas para a família. Eu via minha bisavó fiando e tecendo, descaroçando o algodão do descaroçador manual e fazia os fios para fazer as roupas. Criava as ovelhas, tosquiava, lavava a lã, cardava, afiava e tecia para fazer as roupas. E quando queria tingimentos, fazia com sementes, raízes e flores. As tintas, tingia para fazer as roupas coloridas. Eu aprendi a tecer e nunca mais parei. Estou até hoje contando história aqui e fazendo meus trabalhos e orientando as pessoas que querem aprender, né? Me parece que o artesão, ele é uma pessoa que guarda um tesouro. Em caso de pane geral do sistema, da sociedade, nós sabemos ou saberíamos começar de novo o processo. Por isso a importância de uma pessoa que traz de uma geração para outra o conhecimento. Nós, professores de arte, pois Dona Zélia foi uma professora de arte, embora não tenha se formado como tal, mas ela formou inúmeros professores, inúmeras pessoas que estão espalhando pelo Brasil e pelo mundo esse conhecimento. Foi um período muito interessante em Curitiba. O Centro de Criatividade tinha sido inaugurado, né? Eu trabalhava no ateliê de cerâmica. O interessante é que naquela época, acho que era a única mulher que trabalhava nos ateliês. E um belo dia, que eu acho que foi um dia assim bem luminoso, chega uma senhora, cabelinho amarrado atrás, um rosto belíssimo, uma pele assim linda,
com várias crianças. Começamos a fazer cerâmica e tem uma coisa muito interessante quando você trabalha junto com a pessoa, que naturalmente as pessoas começam a conversar e contar a sua vida. E um dia eu perguntei para ela o que ela fazia a mais. Ela disse assim, olha, eu gosto mesmo de tecer. Eu fiquei encantada com aquilo. Como tecer? Eu não conhecia nada de tecelagem, como ela me contou que ela fazia. Eu disse, traga para nós. E ela trouxe aquelas amostragens. Eu falei, mas que coisa mais linda isso. E a cor? Quem que faz a cor? Eu. Mas e a tecelagem? Quem que faz? Sou eu que faço. Porque você não nos ensina isso aqui no Centro de Criatividade? A gente cria um grupo e você começa a ensinar. Isso foi em 1977 e ela ministra um primeiro curso com um total de 22 alunos e esse curso teve bastante sucesso. E de repente ela foi virando uma referência, uma professora de tecelagem na cidade e formou uma geração de tecelãos lá. E ela fazia tecelagem com lã de carneiro. Ela mesma preparava a lã e era considerado uma tecelagem primitiva, coisa que aqui em Curitiba não faziam. E dali a Zélia, com a sua característica mineira, porque nós verificamos que a origem do trabalho dela vinha de Minas Gerais, com aquela característica muito maternal dela, ela começou a juntar muitas pessoas ali em volta para fazer o curso de tecelagem. Nós ampliamos o rol de atividades do Centro de Criatividade e o Centro de Criatividade ficou enriquecido com as aulas que a Zélia começou a fazer e, portanto, ela foi uma pioneira em Curitiba no sentido de ensinar a tecelagem primitiva. Curitiba é muito frio, ela fazia uns acolchoados. Primeiro ela começava fazendo para a gente, para a família e tal. Mas era tão bom aquele acolchoado que começou a vender e começou uma procura tão grande de acolchoado, começou a aparecer gente que vendia lã querendo vender lã. Aí minha mãe começou a ficar intermediária, porque ela sabia quem queria comprar e quem queria vender. Aí era muito comum, parava um caminhão de lã lá na frente de casa, despejava lá 30, 20 sacos de lã suja, ficava lá entulhado, 2 dias depois passava alguém e levava tudo embora. Daí ela começou a negociar e tal. Era boa de negócio também. De repente a minha casa virou uma central de produção de lã. A gente brincava que era uma lan house, porque tinha tanta lã para todo lado e vários teares e rocas e tal, e sempre tinha aluno lá em casa. Aquilo lá era uma bagunça, assim, era uma casa, era um ateliê, era uma oficina de lã. Mas a Zélia era isso, era uma mistura de dona de casa com artista. No mesmo fogão que ela fazia comida para os 6 filhos, ela esquentava a tinta para tingir lá as lãs dela, era bacana assim. Então era uma confusão, ao mesmo tempo tinha comida, tinha lã, tinha tinta, só ela entendia aquilo ali. Quanto mais a Zélia trabalhava, mais crescia, mais a criatividade aumentava, né? Ficava cada vez, as peças que ela fazia ficavam cada vez mais bonitas, mais bem elaboradas. Então, de 70 até 1999, aproximadamente, Dona Zélia esteve na ativa, produzindo bastante. Um trabalho bastante interessante, porque ela cuidava de toda a produção, desde a lavagem da lã, o tingimento, a fiação, até a confecção final do produto. E o que eu achava mais lindo também no trabalho dela era aquilo que é rústico, aquilo que é primitivo, aquilo que é nosso. E a Zélia mostrava no seu trabalho isso. Então, na hora que ela fazia um volume de tecelagem, a gente percebia que, naturalmente, dentro da estética que ela acompanhava, ela deixava aquela outra textura, aquela outra cor que era muito mais interessante do que aquilo que era muito perfeito. E ela conseguia, com isso, dar tonalidades que entravam uma na outra. E essa era a marca dela também no seu trabalho. Do Centro de Criatividade para a feirinha foi um passo, porque a maioria das pessoas que estavam lá no Centro de Criatividade eram artistas e buscavam um espaço para comercializar a sua produção. E domingo na feira valia a pena só para estar com a Zélia.
com aquele sorriso, com aquela forma linda de ser e sempre com uma palavra bonita para a gente. No começo não tinha o apoio do marido, porque normalmente lugar de mulher em casa, né? Essa era a visão antiga, e meu pai não fugiu dessa regra. A Dona Zélia fazia falta quando saía de casa. Para vencer essa barreira, nas primeiras vezes que ela foi à feira de artesanato, ela teve que ir meio escondida. Ela pegava e saía, ia sem pedir autorização, principalmente nas feiras de sábado, porque era um dia também que o marido dela não estava em casa, estava no serviço, então ela podia ir até a feira de sábado. Quando começa a feira de domingo, os ganhos foram maiores, as vendas eram muito boas, então naturalmente o marido começou a apoiá-la e sempre fazia questão de dar uma carona, ou seja, levava ela na feira de manhã e ia buscar ao final do evento. No final da carreira profissional do meu pai, ele teve um afastamento do serviço motivado por uma doença cardíaca. O médico dizia que ele tinha que ficar de repouso, mas é difícil para uma pessoa ativa ficar nesse estado. Ele aprendeu comigo e com a minha mãe também a produção de tapetes, fazia grandes tapetes e nos últimos 10 anos de vida dele, ele se tornou também um tecelão. Tudo na vida tem uma história. E a história da Zélia é uma história muito bonita. Eu acho a história da Zélia muito bonita, pela maneira que ela fazia, pela dedicação que ela tinha. Ela conseguiu, acho que o que ela mais desejava na vida, que era estimular as pessoas e transmitir aquela força, força interior que ela tinha e aquele amor pela natureza e pelas artes e pela cultura. Isso é inegável. Me parece que a contribuição dela para a arte têxtil foi fundamental, na medida em que ela foi uma grande incentivadora e uma grande motivadora de pessoas interessadas nesse ramo das artes plásticas. Eu tenho uma admiração pela Zélia, desde o dia que ela entrou no Centro de Criatividade, isso deve ter sido no meados de 73, até os dias de hoje. Ela teve essa história linda, a história que eu digo que é uma história de mulher, que nunca abandonou os filhos para ir trabalhar, ela levava sempre. Uma história interessantíssima de pessoa, e que trouxe a cultura dela, que era do sul de Minas, para o Paraná, de uma forma muito linda. Então, eu acho que a Zélia nos deixou dito nessa tecelagem que não é necessário você ser tão linear para fazer um trabalho, que não é necessário você ser tão linear para ser mãe, não é necessário você ser tão linear para ser uma mulher. Isso foi muito importante para muitas mulheres que acompanharam a Zélia durante esse período. Fiando e tecendo eu levo a vida me leva. Para onde? Não sei. Vivo fiando os fios da vida, sempre tramando, urdindo o destino de uns e de outros, nos enrolando. Horas tristes, outras cantando. Por dias melhores eu vivo esperando.